Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar a série Salmos para a Alma. Como eu havia dito no vídeo anterior, nós iremos estudar todos os dias um salmo diferente. E vamos começar pelo Salmo 1, certo? Nós teremos o estudo do Salmo, a aplicação e também teremos uma oração no final. Vamos começar então esse vídeo pegando a Bíblia. Primeiro, caderno, né? Já estou aqui com o caderno na mão. A Bíblia, não pode faltar na sua Bíblia. E também não pode faltar o quê? Canetas, né? Para anotações. Então é muito importante que você tenha aí em mãos sua Bíblia, seu caderno de anotações e suas canetas ou lápis, o que você preferir. Se você ainda não tem uma Bíblia, te aconselho a comprar uma Bíblia para você estudar junto comigo durante esses dias e você vai aprender muito da palavra, certo? Se você ainda não pegou a sua Bíblia, já vai pausando o vídeo aí, tá? E vai lá pegar a sua Bíblia, seu caderninho de anotações e também as suas canetas, certo? Tive que fechar a janela aqui porque eu moro de frente à igreja, o pessoal tá cantando lá e o volume tá muito alto. E acabar atrapalhando o vídeo. Agora tá melhor. Mas vamos começar estudando o livro de Salmos. Salmos primeiro, eu já vou ler versículo por versículo e já ir explicando, para não tomar muito tempo no vídeo, certo? Salmo primeiro vai dizer assim: Feliz é aquele, ou bem-aventurado, né? Vai depender da versão. A minha versão que eu estou lendo é a versão NVI. Vai dizer assim: Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Feliz ou bem-aventurado, né? Bem-aventurado quer dizer o quê? Feliz e abençoado. A minha versão, a versão da minha Bíblia já é traduzida, já explicada. Então, na sua Bíblia pode estar bem-aventurado, que significa ser uma pessoa feliz, ser uma pessoa abençoada, certo? Aí vai estar, não segue o conselho dos perversos, ou pode ser também o conselho dos ímpios, a depender de qual é a sua versão, que significa as orientações do mundo, pessoas que não têm temor a Deus. Eu anotei aqui uma referência que está em Provérbios 14, 12, e eu vou abrir. Eu não vou cortar o vídeo, porque você vai abrir junto comigo. Provérbios 14, 12, que diz assim: Há caminhos que a pessoa considera corretos, mas que acabam levando à estrada da morte. Então, há caminhos que para as pessoas elas acham ser o correto, acham ser o certo, mas o final dele pode ser morte, né? Então, é bom a gente prestar atenção em qual caminho que a gente está. Se o final dele vai trazer vida ou se vai trazer morte. Porque nem tudo que o mundo aplaude, Deus aprova, certo? E fica uma pergunta aqui: quais conselhos você tem seguido no seu dia a dia? Tem seguido o conselho dos ímpios? Tem seguido o conselho daqueles amigos que são amigos, né? Que dizem ser amigos, mas na primeira oportunidade que tem para fugir ou para te fazer o mal, eles estão lá fazendo isso? Então, é bom dar uma refletida, não é verdade? O versículo 2 vai dizer assim: pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita, dia e noite. Então, a palavra do Senhor, ela precisa ser uma fonte de prazer. Nós precisamos ter alegria em ler a palavra, em seguir, em viver ela. Inclusive, eu tenho uma referência aqui em Salmo 119, versículo 97. Isso mesmo, Salmo 119, versículo 97, né? É o salmo maior do livro e é o capítulo maior da Bíblia. Salmo 119, versículo 97. Vai dizer assim: Como eu amo a tua lei, penso nela o dia todo.
Então, nós devemos amar essa lei aqui. Porque a palavra de Deus, ela é um manual do crente, um manual do ser humano. Deus, ele criou o ser humano e ele criou um manual para que nós para que a gente possa viver o melhor, sabe? Nessa terra. Então, aqui está esse manual. E nós devemos ter prazer nessa palavra e meditar nela o dia todo. O versículo 3 vai dizer assim. Assim, eu ainda não terminei de explicar o versículo 2, né? Que tem o meditar nela o dia todo. E aqui no 2 vai dizer assim, ó, tem prazer na lei do Senhor e nela medita, dia e noite. Que ó, meditar significa o quê? Refletir, aplicar e repetir no coração. Nós não precisamos ficar lendo a Bíblia o dia inteiro com a Bíblia na mão. Mas, por exemplo, você pode ler a sua Bíblia pela manhã e passar o dia meditando naquilo que você leu. Avaliando a sua vida, se você está vivendo aquilo que você leu, que você estudou, que você aprendeu. Então, isso é o meditar. O dia todo, o dia e noite, nós devemos ter prazer na lei do Senhor e meditar nela o dia e a noite. Você tem separado tempo para meditar? Você tem separado tempo para ler a Bíblia? Para passar um tempo meditando nas Sagradas Escrituras, que é o seu manual, que é o manual para você viver bem, né? Aí fica a pergunta. Aí o versículo 3 diz, ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo o que faz. O que quer dizer a árvore? A árvore quer dizer vida firme. Né? A árvore, você não vê uma árvore por aí molenga, com a raiz fora da terra. Não, a raiz sempre está presa lá. E a árvore ela é tão forte que pessoas fazem balanço nas árvores, sobem nas árvores, sabe? E para derrubar uma árvore é uma luta. Então a árvore ela está sempre firme. E a nossa vida deve ser firme, assim como a árvore, com frutos e folhas saudáveis. Aí vem o segredo. O ribeiro, olha só, ela é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo que faz. Vai ter versão que vai falar sobre o ribeiro, que significa o quê? Significa a presença constante de Deus. Essa água desse rio é a presença de Deus. Então, a árvore, que somos nós, que está firmada perto do rio, ao lado do rio, que é Deus, a gente nunca se afasta da presença. E a gente sempre permanece firme, com as folhas saudáveis e dando fruto no tempo certo. O versículo 4 ao 6 vai dizer assim, o mesmo não acontece com os perversos, são como palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos. Pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Então, aqui a gente vai ver que o ímpio, ele é considerado como a palha. O perverso, da minha versão. Na sua versão pode estar ímpio. É considerado como a palha. Por quê? Porque a palha é leve, ela não tem direção, ela é levada pelo vento. Sabe aquelas pessoas que estão vivendo porque acham que a vida é só uma coisa que vai acabar ali daqui a pouco e querem aproveitar a vida ao máximo porque acham assim, morreu, acabou. E na realidade não é assim. Mas são pessoas que não têm uma direção. Por exemplo, o cristão, o alvo dele é o céu. Enquanto tem pessoas que acham que vão renascer em outras vidas, nós sabemos que nós nunca vamos morrer. Esse corpo aqui, ele vai morrer. Esse corpo aqui, ele vai acabar, mas a nossa alma, ela não vai morrer. E ela irá para algum lugar, ou para o céu, ou para o inferno. Nós sabemos disso. A nossa alma, ela é eterna. Porque Deus é eterno, Deus soprou o fôlego de vida dele em nós. E isso nos faz eternos. Então, nós temos o quê? Uma direção.
nós sabemos que nós queremos ir para o céu. Então, nosso foco aqui nesta vida é viver em direção ao céu. É viver uma vida de acordo com essa direção, que nós iremos morar no céu. Então, nós temos direção. Mas tem pessoas que, infelizmente, ainda não têm essa direção. Tem pessoas que, infelizmente, ainda são levadas pelo vento, por conselhos de qualquer pessoa. Então, a gente deve ter esse cuidado. Se você ainda não tem essa direção, se você ainda está deixando se levar por alguns conselhos por aí, comece a meditar a partir de agora no que você quer para a sua vida. O fim dos dois caminhos é diferente. O justo tem vida e o ímpio perece. Aí as pessoas falam assim, mas o crente ele vai para o céu e o que não é crente vai para o inferno. Né? E as pessoas falam assim, mas o inferno vai deixar de existir. Infelizmente, a nossa alma, que é eterna, que vai para o céu, ela também será eterna se for para o inferno. Então, não vai ter fim. É um sofrimento sem fim para quem for para o inferno. E nós sabemos que só tem dois caminhos. Ou Jesus, ou a morte eterna. Então, nós devemos escolher bem, porque o ímpio, ele não irá herdar essa vida eterna. Né? Aqui no Salmo vai dizer, o mesmo não acontece com os perversos, são como palha levada pelo vento, serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos. Então, ser condenado é o quê? É não ir para o céu, né? Essa é a maior condenação. Então, tem uma referência aqui em Mateus 7, do 13 ao 14. Mateus 7, do 13 ao 14. Que vai dizer bem assim. Entre pela porta estreita, a estrada que conduz à destruição é ampla, larga é sua porta, e muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida eterna é estreita e o caminho é difícil, e são poucos os que o encontram. A gente escuta muito por aí, eu não quero ser crente porque o crente não pode fazer nada, o crente é proibido e tal. E na realidade, o caminho do crente é mais difícil. Porque o crente pode sim fazer o que é errado, mas ele não faz por obediência a Deus. E fugir do pecado, fugir da vontade de fazer o que é errado, é muito difícil. Então se torna um caminho mais difícil, porém leva à vida eterna. E o caminho largo, onde as pessoas podem se esbanjar e fazer o que bem quer, é um caminho mais fácil, mas infelizmente leva para a morte eterna. Então a gente deve entender e escolher em qual caminho que nós queremos andar. São dois caminhos e são dois destinos diferentes. Nós podemos escolher o que nós fazemos hoje, mas nós não podemos escolher as consequências que virão após as nossas escolhas. Eu também quero ler aqui em Jeremias 17, do 5 ao 8, e vai dizer assim: Assim diz o Senhor, maldito é quem confia nas pessoas, que se apoia na força humana e afasta o seu coração do Senhor. É como arbusto solitário no deserto. Não tem esperança alguma. Habitará em lugares desolados e estéreis, numa terra salgada onde ninguém vive. Feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como a árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem até as correntes de águas. Não se incomoda com o calor, e suas folhas continuam verdes. Não teme os longos meses da seca, e nunca deixa de produzir frutos. Então, aqui está mostrando a pessoa que confia nas pessoas, né? Que maldito é. Assim está escrito, maldito é aquele que confia no homem, né? Nos conselhos dos homens. E depois o versículo 7 vai dizer: Feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como árvore plantada junto ao rio, uma árvore firme
que está junto ao rio, e as suas raízes vão até os ribeiros das águas. Né? A árvore, nós, os rios, Deus. Deus que nos sustenta. Quero deixar aqui uma pergunta para vocês. De qual caminho você faz parte hoje? Hoje, qual caminho que você faz parte? E qual caminho que você quer fazer parte? Porque às vezes a gente está fazendo parte de um caminho que a gente sabe que não é o certo, mas há vontade, há necessidade de ver a necessidade de mudar. Então, qual caminho você faz parte hoje? E qual caminho que você quer fazer parte a partir de hoje? O caminho do justo é construído na palavra de Deus, né, com aplicações, com escolhas diárias. A Bíblia é um livro a ser estudado e a ser vivido também. Não é só pegar e ler e falar assim, ah, não, eu li essas páginas da Bíblia e que legal. Não, é ler e é aplicar ele em nossas vidas. E todos os dias fazemos escolhas que agradam a Deus, que estão de acordo com a palavra de Deus. Se você tiver com a caneta e papel, anota aí, assim, Senhor, eu quero ser como árvore plantada junto às águas. Me ajuda a amar a Tua palavra todos os dias. Eu quero te convidar a fazer essa oração comigo. Senhor nosso Deus, muito obrigada por Tua palavra viva, que nos ensina o caminho da vida. Te pedimos hoje, nos ajude a rejeitar os conselhos deste mundo e a escolher andar contigo. Dá-nos prazer na Tua lei, seja da Tua presença e firmeza para meditar nela dia e noite. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está assistindo este estudo. Fortalece os que estão fracos, direciona os que estão confusos e guarde os que estão no Teu caminho. Abençoa também cada família representada aqui. Entra com cura, reconciliação, paz e provisão nos lares. Que o Senhor seja o centro de cada casa e que todos nós possamos dar frutos para a Tua glória, como árvores plantadas junto às águas. Em nome de Jesus. Amém. Se esse estudo falou com você, compartilhe com seus amigos, compartilhe com alguém e comenta o que Deus falou contigo hoje. Que Deus te abençoe.